Olá galera, estamos de volta Universidade do Linux, curso Analista Debian. Pessoal, hoje nós vamos iniciar o nosso capítulo 18, que trata sobre toda a parte de configuração de rede no sistema operacional Linux, no nosso caso, no nosso curso, o Debian 9. Galera, para que a gente possa entender essa parte de rede, e vocês observem que durante todo o nosso curso a gente tratou desde os comandos básicos, fomos para comandos essenciais, comandos avançados, passamos por instalação de todo o sistema, e durante a instalação a gente viu um pouco sobre a parte de configuração de rede. Porém agora, como a gente sempre trouxe durante todo o curso, para você que acompanhou o curso desde o início, você percebeu, a gente é sempre muito detalhista e procura explicar de uma forma muito agradável aos nossos alunos, para que eles possam não só aprender a fazer configurações automatizadas, né, no caso, durante a instalação, mas sim entender como funciona por trás, entender como funciona o comando, como eu posso fazer uma modificação de uma configuração de rede, caso eu tenha uma necessidade, ou se de repente eu precisar levantar mais uma interface de rede, então também eu tenho que executar na mão, né, que normalmente quando se trata de servidores você não tem um ambiente gráfico por padrão, a gente sempre opta que seja só o shell. Então é importante para o analista saber fazer essa configuração da forma correta, tá? Para que a gente possa entender o funcionamento da rede, eu tenho aqui dois ambientes virtualizados, tá? Eu tenho aqui a minha máquina DB9, tá? Que está com o Debian Server, e aqui eu tenho a máquina OLX representando aqui um clientezinho, tá? O Debian New aqui representando um client, tá? Então eu tenho dois ambientes, e para que a gente possa começar a trabalhar com as configurações de rede, os comandos de rede, o primeiro comandozinho não poderia ser diferente, é o comando ifconfig, tá? if vem de interface, o termo interface config de configuração. Então no momento em que eu pressiono o Enter, ele vai me mostrar aqui algumas configurações, tá, gente? Eu tenho aqui a interface, né, a plaquinha de rede ENP0S3, onde a gente tem aqui os flags, né, indicando que está rodando. Tem um MTU, que é importante. Eu tenho o INET, que é o IP da minha rede, tá? Aqui está como 9268.1.6. A máscara de rede, que representa a sua rede, ou quantos IPs válidos vão poder ter na sua rede. Então essa NetMask é 255.255.255.0, ela é de uma rede /24 que pode aceitar até 254 IPs livres, disponíveis para que você possa trabalhar, tá? Eu tenho aqui o IP de broadcast, para caso eu queira mandar uma solicitação para toda a rede. E aqui algumas configurações do IPv6, né, que ainda não está populado. Então a gente tem aqui a taxa de transmissão trabalhando a 1000, tá? O TXQ e LAN. Eu tenho aqui pacotes recebidos, a capacidade em bytes, pacotes com erros recebidos ou dropados. Eu tenho aqui também os pacotes transmitidos e os pacotes com erros, né? Transmissões com erro ou dropadas, tá? Ou que tiveram alguma colisão também. Abaixo eu tenho uma outra interface, que é a interface que a gente chama de loopback, tá? Essa interface é da própria placa de rede, esse IP127.0.0.1. Inclusive quando a gente aprende, tem um curso de rede mesmo, né? Você aprende que o 127 você não pode utilizar esse IP, né? Porque ele é o IP de loopback, né? Tá aqui o terminho, ó, loopback aqui na linha, tá legal? E ele representa a sua própria placa de rede, tá? A sua placa local, tá legal? O seu próprio sistema. Para que a gente possa continuar,
eu fiz questão de já iniciar o ifconfig, né, para que vocês possam ter uma ideia de como é a saída dele, mas por padrão, quando você faz uma instalação nova no seu sistema, no Debian 9, ele não vem instalado por padrão, tá? Então, como muitos já vêm, já sabem, já conhecem o ifconfig, já vieram de outras distribuições, ou já viram distribuições mais antigas, né, anteriores, vamos dizer assim, do Debian, e se adaptaram e aprenderam a utilizar o ifconfig, pode ficar com um pouco de tristeza. Poxa, eu sempre usei o ifconfig e ele não aparece mais e tal. Realmente a comunidade mudou. A gente hoje tem o comando IP, né? Então você pode dar aqui um IP espaço A, ele vai te mostrar as mesmas informações, tá? Então aqui tem a interface de loopback, né? E aqui a sua plaquinha de rede, e aqui tem um apontamento indicando que está como 192.68.1.100, barra 24, como eu comentei com vocês, tá? Mudou um pouquinho a cara, mas você também consegue ter essa saída, tá legal? Porém, se você precisar fazer a instalação, e assim eu até recomendo, por se tratar de poder se utilizar mais fácil o ifconfig devido a essa adaptação que todos normalmente já têm, você pode fazer a instalação dele sim, tá? apt-get, vamos fazer o seguinte, apt-cache, vamos ver, search, e aqui o ifconfig, assim como outros comandos de rede, ele vem num pacote chamado NetTools, tá? Que nada é do que ferramentas de rede. Então a gente vai dar um cache search, olha lá embaixo, ele aparece para a gente, como eu falei, conjunto de ferramentas para a rede. E agora apt-get, se eu executar aqui um ifconfig, só para vocês poderem ver, comando não encontrado, apt-get install NetTools, ele vai fazer aquele padrão de lista de pacotes, né? Lendo a lista de pacotes, a gente aprendeu nas aulas de atualização. Por isso que é importante, tá vendo, gente? Quando chega nesse momento, você já ter uma visão de uma série de itens, né? Muitos no início já queriam saber como é que fazia a configuração de rede, mas o conhecimento total, quando você absorve todo o conhecimento, quando chega nesse momento, você já sabe, quando a gente faz uma instalação aqui, você já sabe porque você já viu, já conhece como funciona. Agora, ifconfig está lá da mesma maneira que está apresentando aqui para vocês aqui em cima, está apresentando ali embaixo também. Então, eu tenho agora o meu ifconfig instalado e consigo trabalhar com o nosso amigo, tá legal? Digamos, pessoal, que vocês queiram fazer uma mudança no IP de vocês, tá? Então, vamos trabalhar aqui com a máquina que a gente está chamando de máquina client, vamos deixar a máquina server ali quietinha, tá? Digamos que vocês não queiram mais, antes, obviamente, de fazer esse teste de mudança de IP, vamos ver se as máquinas estão se falando entre elas, né? Então, um teste simples, ferramenta ping, né? Inclusive em outros sistemas operacionais também existe esse comando ping, o IP da máquina que eu quero alcançar, né? Que é a máquina de cima, né? O termo ping, ele vai enviar uma requisição ICMP e não se fala isso no mundo normalmente, mas o que se tem de volta é um pong, né? Por isso que eu tenho ping-pong, né? Então você manda um ping e a máquina, para quem você está apontando, no caso é a nossa máquina server, que tem o IP 92.168.1.6, ela vai responder a essa solicitação, que nada mais é do que um pong, tá? Então, vamos efetuar, observem que ele está ali pingando, é assim que a gente fala, tá? E a resposta está com sucesso, significa que as máquinas estão se comunicando. Vamos fazer o teste aqui de cima agora. Ping 192.68.1.100, né, que nós tínhamos visto aqui embaixo. Vamos pressionar Enter. Opa, está ali respondendo também para a gente a nossa solicitação. As máquinas estão respondendo umas às outras, tá, gente? ifconfig novamente na tela. Então, digamos que eu queira fazer o seguinte, gente, eu quero modificar
a minha configuração da placa. Ou seja, essa maquinazinha client aqui, eu não quero mais que ela seja 192.68.1.100, eu quero que seja 101. Então, como é que eu executo isso com ifconfig? ifconfig, espaço a placa, observe aqui que está o nome da plaquinha, np0s3, espaço o IP que eu desejo, 92.68.1.101, espaço netmask, netmask nada mais é do que a máscara de rede, está aqui em cima, netmask, 255.255.255.0, a gente vai manter dentro da rede que é /24, pressiono o Enter, o comando não te dá um retorno, então é necessário executar a validação novamente. Opa, eu já tenho ali a minha plaquinha trabalhando com IP 1.101 e agora eu posso executar novamente o ping, está lá, continua respondendo e aqui agora eu pingo para 101 e também está me respondendo, ou seja, a comunicação entre as máquinas está sendo feita com sucessos, ou seja, elas estão dentro de uma mesma rede, gente. Muito legal trabalhar com ifconfig, muito bom a gente já ter esse conhecimento para que a gente possa preparar as nossas máquinas, os nossos servidores e disponibilizar para a nossa rede. Aqui eu estou simulando, obviamente, um IP específico. É claro que na estrutura de vocês, ou na estrutura que vocês forem implementar, vocês têm que saber qual é o range de IPs que vocês vão utilizar, qual vai ser a máscara que vocês vão implementar, tudo direitinho, tá bom? Caso, continuando a nossa aulinha, caso eu deseje que essa informação fique fixa, ou seja, toda vez que o computador iniciar, ele já receba essa informação, ou seja, a placa já receba esse novo IP que a gente colocou. Observe que eu executei um comando, mas existe um arquivo de configuração. Se eu reiniciar essa minha máquina, ela vai voltar à configuração anterior, que era o IP final 100. Então, como é que eu posso fixar isso? Então, eu venho aqui, comandinho vim /etc network /interfaces, muito bom, acessamos o nosso arquivinho de configuração e aqui a gente tem algumas informações, né? Aqui ele indica que é o caminho para a configuração das interfaces, aqui aquela configuração da nossa placa loopback, tá bom? Aqui abaixo ele informa, importante isso, a primeira interface de rede. Estão vendo aqui, gente? É a primeira interface de rede. Então, ou seja, se vocês tiverem uma máquina, um servidor que tenha 2, 3, 4, vocês podem configurar quantas interfaces vocês quiserem, tá? Então, é óbvio que quando você faz a instalação, ele já vai criar aqui a primária, a secundária e assim sucessivamente, né? No nosso caso, só tem uma porque a gente só tem uma placa. Quando a gente for colocar a segunda, a configuração a gente vai ter que realizar. Aqui, a primeira linha é o Allow Hot Plug, ou seja, está indicando que permite Hot Plug, que ela seja reconhecida automaticamente essa placa de rede durante a inicialização. A segunda linha indica eFace ENP0S3, que é o nome da placa de rede, e NET. E aqui, gente, uma informação muito importante. Vou até pressionar Insert aqui para vocês, tá? Caso a sua rede, as suas máquinas, os seus servidores, a nível de servidor não é muito comum, mas eu vou também usar o termo servidor, e eles irão receber o IP automaticamente, que a gente chama de DHCP. Então, nesse momento, nesse ponto, eu tenho que trocar a configuração de static para static, como queiram, para DHCP, tá, gente? E tirar o static daqui. Quando eu estou com DHCP, ele vai fazer uma busca, seja se o seu roteador tiver um serviço de DHCP instalado, que esteja entregando IPs para a sua rede, ou se você já tem um servidor de DHCP para distribuir também IPs para a rede. Então você vem aqui e configura
como DHCP. Agora, se você não trabalha com IPs, recebimento de IPs automáticos, né, entrega, na verdade, a gente fala recebimento, mas o termo correto é aluguel, né? Se você não tem um serviço de DHCP que alugue IPs para a sua rede, então você tem que definir um IP fixo, tá? E o termo é static. Abaixo você tem o address, que representa o IP, e observem que aqui, mesmo a gente trocando na mão, como eu já ensinei para vocês, e é bom essa visualização, aqui o IP continua 100. Ou seja, se eu rebootar nesse momento, ele irá continuar recebendo o IP 100. Então, nós vamos trocar aqui para 101, tudo bem? O gateway da minha rede, essa informação também ela deve já constar aqui, que é uma informação muito importante. O gateway nada mais é do que o roteador da sua rede, ou o modem roteador, que é muito comum hoje em dia em casa, tá? Que nada mais é a sua comunicação, o seu ponto de saída para a internet, tá? No caso, se você estiver montando em casa, né? Em redes empresariais é muito comum você não ter só, dependendo da estrutura da empresa, não ter só um roteador, tá? Então você pode ter roteador por estruturas, né? Depende muito da topologia de rede. E só no final você vai ter um gateway de borda, um roteador de borda, tá? Então tem que ter atenção à sua rede e apontar para o roteador, que é o caminho de saída da sua rede, tá legal? Então, no meu caso aqui, o 92.68.1, tá? Roteadores são normalmente os analistas, eles não configuram IPs malucos, tipo, vou botar um IP 92.168.1.36 como sendo roteador gateway. Até nível de segurança é legal, mas normalmente isso não acontece, até porque é um IP que está no meio da faixa, então fica meio ruim de gerenciar, tá? Então a gente vai manter aqui, e por fim o DNS, a gente vai estudar sobre ele, tá? Que são as nossas IPs de resolução de nome, tá? Então vamos lá fazer um exemplo aqui, esse que vamos salvar e sair. A gente já alterou para o nosso IP 101, está configurado direitinho, e agora a gente vai reiniciar essa máquina. Vamos dar aqui um reboot, vamos deixar ela reiniciar para a gente poder verificar se ela vai subir com o IP que a gente deseja agora, que é o final 101, tá, gente? É muito fácil, muito tranquilo, é só ter atenção, saber trabalhar direitinho, que vocês não vão ter problema com as configurações de rede, tá? Então, já logou rápido, vamos lá, logando no meu servidor, comandinho IF config, e lá, agora já subiu com o IP correto, tá, gente? 192.68.1.101. Muito legal a nossa parte de configuração de rede. Vamos avançar. Como durante a configuração da placa eu comentei do gateway, eu já acho importante a gente já tratar esse ponto aqui pra gente, tá, gente, pessoal? O gateway, o nosso router, o nosso roteador, nada mais é do que o hardware que permite visualizar e definir as rotas de rede, tá? Então, é muito comum vocês, como eu falei, vocês poderem estar trabalhando numa empresa que tem várias rotas para chegar num caminho, tá? Às vezes acontece. Tem uma estrutura dentro de uma empresa muito grande, onde um setor é o 92680, o outro setor é o 92681, o outro é o 92682 e assim sucessivamente. Porém, eles têm que se comunicar. Então tem que ter um roteador para poder ter uma tabela de roteamento e entender para onde fazer as entregas dos pacotes.